sozinho e ferido, cansado e faminto, que estão no escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver, e o reino vem aos que esperam, o desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino vem. O exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, que estão no escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e juízo, além do que se pode ver, e o reino vem aos que não esperam, o desejado das nações, em seu nome o inferno treme, o reino vem, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver, e o reino vem aos que esperam, o desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino vem. O reino Olá, meus irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista da Aldeota. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nessa noite, amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E neste domingo, 19 de abril de 2020, estamos aqui com mais um culto online, nessa quarentena que tem abalado alguns casais, algumas pessoas, mas estamos aqui firmes e fortes, orando pela nossa igreja e também contando com a ajuda dos irmãos nessa caminhada. Vamos iniciar o nosso culto dessa noite com uma oração? Eu convido você a fechar seus olhos neste momento e entregar os seus pedidos a Deus com um coração contrito, com um coração quebrantado. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença para Te render graças, ó Deus, por todas as maravilhas que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, cada pessoa em sua casa, com as suas famílias, isolados, ó Pai, nesta quarentena, tem sentido um pouco de medo, Senhor, tem sentido um pouco de receio a respeito dos dias
que irão por vir, Senhor. Mas a Tua palavra nos diz, ó Pai, que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Ti. Então, Senhor, nós pedimos, ó Deus, que Tu venhas com o Teu Espírito Santo, confortar os nossos corações, acalmar a nossa mente, a nossa alma, para que possamos oferecer a Ti um culto que só a Ti é devido, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, desde já, por tudo que Tu irás fazer nesta noite para conosco, ó Deus, e pedimos também, Senhor, que Tu recebas o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós oramos, Te bendizemos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, vamos iniciar a nossa leitura bíblica dessa noite? Pega a sua Bíblia neste momento, apesar de que vai aparecer na tela, né? Os irmãos já estão quase acostumando com essa situação, mas pega a sua Bíblia, vamos acompanhar todos juntos a leitura bíblica dessa noite. A leitura bíblica se encontra em Romanos capítulo 8, os versículos 26, 31 e 37. São versículos alternados, tá certo? Então, primeiro, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Nós somos mais do que vencedores. E o 31 diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Por que a gente anda tão preocupado, né, com essa situação? O que nós poderíamos dizer a respeito disso? O que podemos fazer a respeito disso? E ele lembra aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, você precisa crer que você tem um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, que está ali presente a todo momento, nos lembrando das suas maravilhas, das suas bênçãos, nos lembrando do seu cuidado a cada dia e do seu sustento. Então, vamos todos louvar e engrandecer esse Deus. O grupo de louvor tem a palavra neste momento. Pois bem, meus irmãos, então vamos cantar ao Senhor alegres, sabendo que Ele deseja de nós a comunhão entre nossos irmãos, entre sua igreja, entre o seu povo. Vamos cantar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. todos juntos,
louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Com alegria está nesse lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Amém. 2, 3 e... Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Grande foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. 1, 2, 3 e... Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus.
forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém. Aleluia! O nosso Deus é o eterno Deus, o grande eu sou, e que nunca vai deixar os seus filhos. Meus irmãos, aproveitando este momento, eu quero pedir para vocês compartilharem esse link com seus amigos, com seus vizinhos e familiares, e também se inscrever aqui no canal. Assim, a gente pode crescer e alcançar mais pessoas. Lembramos que toda a igreja continua em oração. Toda semana nós fazemos pedidos no grupo do WhatsApp, nas redes sociais também. E você pode ficar à vontade também para fazer o seu pedido de oração. Só entrar em contato conosco lá no Instagram ou no Facebook. Continue em oração por aqueles profissionais de saúde que estão na linha de frente, né, por aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade financeira e também as pessoas que estão com um estado de saúde mais delicado. Que Deus possa restaurar a vida dessa pessoa, curar totalmente, né, e tranquilizar o coração, principalmente. Então, nós queremos passar a palavra para o pastor Deusimar neste momento e que o Senhor abençoe a todos. Uma ótima semana. Boa noite, Igreja Batista da Aldeota, amados irmãos. Boa noite, amigos, que com toda certeza serão alcançados por esta palavra. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer a reflexão da Santa Palavra de Deus para os nossos corações. Nós estamos trabalhando o tema Quem brinca com Deus se quebra para sempre. E este é o nosso quarto encontro trabalhando neste tema. O texto que temos trabalhado é o de Gálatas, quando ele nos traz a grande advertência de Deus, quando Deus diz, não brinque com Deus, não brinque de ser Deus, porque diz Deus que quem planta obrigatoriamente terá que colher e comer o seu plantio. É muito preciso o que Deus determina aqui na sua palavra, e eu chamo a sua atenção para esta situação. Existe um dito universal, e a gente pode comprovar isso muito bem. Esse dito que temos trabalhado aqui com relação ao caráter de Deus, a pessoa de Deus, nós temos apresentado nesses 4 encontros que Deus não erra. Segundo os ditames da palavra de Deus, Deus não sabe errar, se é que eu posso usar esse termo, e posso. Porque se uma das coisas que Deus não pode fazer é errar, porque Ele não mente. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele nunca erra. Deus nunca esquece aquilo que o seu povo faz. Deus vê tudo.
nada escapa do olhar de Deus. Eu costumo dizer que Deus consegue ver até o inexistente. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Nada se esconde da grande visão desse Deus. Segundo também o que a Bíblia nos determina, e já abordamos sobre isso, Deus acerta até o incerto, porque Deus é sempre Deus dos deuses. Nós podemos dizer, e eu aqui assino embaixo, que Deus é a perfeição do perfeito, Deus é o absoluto do absoluto, como um certo filósofo já disse no passado. A sabedoria de Deus, ela é transcendental por todos os lados. Deus vê, Deus sabe e Deus pode só tudo. É bom que você guarde isso com você e para você. E ele diz a todos quantos possam ouvir o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele terá que ceifar. E eu costumo completar esse texto, parafraseando homileticamente, que não só vai ter que ceifar, mas vai ter que comer também, como diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. É bom que todos saibam de uma verdade universal e absoluta, para nos alimentar mais ainda no que diz a Bíblia. Tudo o que fazemos é uma espécie de plantio, não esqueçam disso. Nossos pensamentos são sementes, eles se reproduzem. Nossos atos são sementes, eles se reproduzem. Nossas palavras são sementes, elas se reproduzem. Nossas emoções são sementes, elas se reproduzem. Nossa desobediência é semente, ela se reproduz. Nossa avareza é semente, ela se reproduz. Até os nossos sentimentos e sonhos são sementes, eles se reproduzem. E sabe quem é que vai colher toda esta produção? Conforme já determina o princípio bíblico, é quem planta, senhores. Quem planta vai ter que colher. Cada plantador é responsável pelo seu plantio. Por isso é bom atentarmos para estas verdades da Bíblia. Nós estamos refletindo sobre o derramar da taça da ira de Deus sobre a impiedade e os seus fabricantes. Segundo a Bíblia, os que fazem a impiedade, os que praticam a impiedade, geralmente desaparecerão ou serão destruídos com elas. O derramar da taça punitiva de Deus. Este é o nosso quarto encontro nesta reflexão. Nós iniciamos mostrando que os homens e as mulheres antediluvianos, eles brincaram com Deus, eles zombaram de Deus, eles não deram ouvidos a Deus, e veio a taça da punição de Deus e destruiu a todos. Segundo o relato bíblico, que nós começamos lá em Gênesis capítulo 6, não escapou ninguém, porque o mal, ele é devastador, e é bom que atentemos para isto. No nosso segundo encontro, nós trabalhamos sobre a Torre de Babel. Ali, já no capítulo 11 de Gênesis, os homens e as mulheres brincaram com Deus, zombaram de Deus, não deram ouvidos a Deus, e todos os seus projetos e construções foram destruídos. No terceiro encontro que nós tivemos no domingo passado, nós trabalhamos nas duas cidades chamadas de Sodoma e Gomorra, que estão aí também nas páginas da Bíblia Sagrada. Os habitantes daquelas cidades brincaram com Deus, zombaram de Deus, não deram ouvidos a Deus, e todos foram destruídos, queimados com fogo e enxofre. É bom que atentemos para estas situações. Nós vamos voltar agora ao texto de origem que diz: de Deus não se zomba, pois Deus não se deixa ser escarnecido. O que o homem plantar, ele terá que colher. E continuando andando aqui nos corredores da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar aqui um homem chamado José. Este homem foi parar lá no Egito devido a algumas circunstâncias que não vamos abordar aqui. Esse José era um homem muito obediente a Deus. Diz a Bíblia que esse José era um homem muito temente também a Deus. José era um homem que só plantava o bem, que só plantava o amor, estava sempre à disposição para cultivar o bem. Este José, ele foi uma bênção no Egito, naquele país, que se não fosse José, tanto o país quanto os seus habitantes teriam
sido destruídos no período de 7 anos de uma seca terrível. E ali com José apareceu o Faraó, o rei do Egito, que confiou em José. Faraó foi o homem que Deus colocou na vida de José e José na vida desse Faraó. E sabe o que foi que ele fez? Ele deu a José todo o poder necessário, o suficiente para que José administrasse o Egito. Ainda diz a Bíblia que ele entregou todas as chaves do Egito nas mãos de José. E todos foram muito abençoados, porque tanto José estava com Deus, como Deus estava com José. E quando essa parceria acontece, todas as coisas são sempre produtivas. Mas, segundo a Bíblia, aconteceu que José morreu. E José morrendo, logo depois, Faraó, o amigo de José, morreu também. E aqui entra a nossa reflexão desta noite. Um faraó, um novo faraó, que não conhecia José, assumiu o reinado e tudo fica diferente. E eu gostaria de, nesse diferente, chamar a sua atenção, como nós dependemos de bons políticos, eu vou mudar, como nós precisamos de autoridades honestas, autoridades sadias do ponto de vista da ética, de prefeitos, governadores, as nossas autoridades. Por quê? Porque quando as autoridades, elas seguem esses princípios deixados por Deus, o país e o povo sempre prospera. E aqui, nesse novo faraó, a coisa começa a ficar feia, ficar preta para o Egito e para os seus habitantes. No verso 8 do capítulo 1 do livro de Êxodo, já começa assim, preste bem atenção, você pode até acompanhar aí na sua Bíblia. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José, o qual disse ao seu povo, veja logo a intenção desse rei: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos, pelejem contra nós e subam da terra. Êxodo capítulo, vai até o verso de número 10. Vejam, meus irmãos, a coisa começou a ficar ruim para Faraó exatamente aqui. O novo Faraó começou a mexer com o que estava quieto. 7 anos, 14 anos, mais anos, José ali no Egito, com um rei que pactuava com as suas ideias que eram de Deus, o povo prosperou. Mas aqui a coisa começa a ficar feia. O novo faraó foi mexer com o que estava quieto. O novo faraó foi mexer com Deus e com o seu povo. Aí a coisa pegou. O novo faraó era perverso, muito mau e criminoso. O novo faraó estava fazendo o seu plantio para mais tarde colhê-lo e dele se alimentar. Depois dessa situação, Moisés então chama o seu irmão Arão e eles vão como representante de Deus chegar à presença de Faraó e ali pedir que Faraó libertasse o povo de Israel, porque esse povo precisava adorar a Deus. Foi esta situação que aconteceu ali, Moisés e Arão, que foi exatamente ali pedir que Faraó libertasse este povo. E começou então a queda de Faraó. Me acompanha aqui num texto bíblico. No capítulo 5 de Êxodo, nos versos 1 e 2, vem a resposta de Faraó para Moisés e Arão. Ele diz assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, veja a palavra de Moisés, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Aí começou o descalabro da derrota de Faraó. Veja o que ele diz. Mas Faraó disse: quem é este Senhor? Quem pensa assim, já começa a cavar a sua sepultura. Quem é este Senhor, cuja voz eu tenho que ouvir para deixar ir Israel? Aí Faraó, apesar de ter falado uma verdade, mas não era a verdade que ele queria, e sim um deboche para com a pessoa de Deus. Faraó disse: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. O passo mais macabro da vida de Faraó, do novo Faraó, foi esse aí.
a pior das decisões que ele tomou, porque aqui Faraó comprou a sua vela, chamada vela preta. Aqui Faraó encomendou o seu caixão. Aqui Faraó inicia a destruição do seu reinado, do seu país e do seu povo. Aí Moisés fez o quê? Moisés, ok, você não quer deixar, você não vai atender a voz de Deus, você vai preferir ficar contra Deus. Aí Moisés fez o que todos os crentes precisam fazer. Ele não brigou com Faraó, ele não espraguejou Faraó, ele não fez nada contra Faraó. Ele foi à presença de Deus e ali levar as suas reclamações. Moisés levou as suas dificuldades a Deus, Moisés levou os seus problemas a Deus, Moisés levou a sua aparente derrota à presença de Deus. Que aqui eu abro um parêntese para chamar a sua atenção, crentes e não crentes em Jesus, para atentarem para essa situação aqui. É assim que nós devemos fazer diante das nossas dificuldades. Os nossos medos, os nossos temores, as nossas angústias, as nossas indecisões, as nossas doenças, as nossas desventuras, tudo tem que ser levado ao dono de tudo, que é exatamente a pessoa desse Deus, que é o eu sou o que sou. E vejam então, quando Moisés levou a sua questão para Deus, veja qual foi a resposta de Deus. Capítulo 6 de Êxodo. Convido então vocês também para atentarem para esse texto bíblico. Diz a Bíblia assim: então disse o Senhor a Moisés, preste atenção, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Ah, meus irmãos, nós devemos evitar sempre que Deus fale assim com quem quer que seja. Não é uma situação boa ouvir de Deus esta expressão, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por isso, meus irmãos, quando Deus fala assim, saia de perto, mergulhe logo no campo de arrependimento, se prostre diante de Deus, porque quando ele fala assim, fala porque alguém o provocou, alguém o desobedeceu, alguém quebrou o que lá em Gálatas capítulo 6, verso 7 nos apresenta, porque zombou de Deus. O texto continua, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Isso Deus mandando Moisés falar a Faraó. Diga para ele, Faraó, que uma mão poderosa vai tirar o povo do poder dele. Por uma mão poderosa, ele vai lançar esse povo fora da terra do Egito. Aí falou mais Deus a Moisés e disse, Moisés, você diga para ele que quem está mandando é o eu sou o que sou. Aí, meus irmãos, ai de quem ouvir esta expressão desse Deus Todo-Poderoso, porque Faraó foi mexer exatamente com o que estava quieto, ele foi zombar de Deus. E disse mais Deus, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não. É muito importante a gente destacar essa situação. Lá para Faraó, Deus não se apresentou como Deus Todo-Poderoso, como Deus que opera milagres, como Deus que faz isso, criou o mundo. Deus se apresentou como o eu sou o que. Você sabe o que é que eu sou o que sou? É exatamente o absoluto do absoluto, o perfeito da perfeição. É o Deus que de fato está acima de todas as circunstâncias. Eu sou, este é o meu nome. O Senhor não lhe fui perfeitamente conhecido, de modo que a coisa azedou para Faraó. Eu até diria, e digo aqui para vocês, Faraó deveria ter mexido até com o diabo, porque mexendo com o diabo, ainda tem Deus para resolver o problema de quem com o diabo mexe. Mas Faraó foi mexer exatamente com Deus. Faraó ficou contra Deus, e quando fica contra Deus, não há quem possa ajudá-lo, porque Deus é o Deus acima de todas as circunstâncias. Mas continuou o texto, e também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos, e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel. E aqui eu sou obrigado a dar um glória a Deus bem alto, se assim fosse. Deus ouve o gemido do seu povo. Isso quer dizer que o povo de Deus precisa orar, que Deus
sendo o eu sou o que sou, sendo todo-poderoso, ele ouve, ele tem essa capacidade, é o Deus imanente, ele ouve o gemido do seu povo. Por isso nós precisamos orar. Orar por essa situação que está atravessando o mundo, orar por tantas pessoas doentes e há outras enganadas, orar por todas as situações que nos envolvem, porque ele ouve o gemido do seu povo. Mas não parou aí o texto. Ele diz ainda assim: portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. A segunda vez que Deus se apresenta com essa titulação. E vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, lhe resgatarei com braço estendido. E agora vem a situação tétrica, catastrófica para Faraó. E vou agir com grandes juízos, a taça punitiva de Deus. A coisa ficou feia para Faraó, que veremos no nosso próximo encontro. Por enquanto, vamos ficar com estas bênçãos para nós. Primeira, crentes, Deus se apresenta a nós pelo seu nome. Eu sou o que sou. E Ele espera que você diga: eu sou o Deus Mar, eu sou o José, eu sou a Maria, eu sou a Josefina, porque é assim que Ele quer conosco se relacionar. Segunda coisa, Deus ouve o nosso clamor, Ele ouve o nosso gemido, Ele ouve a nossa ação de graças, Ele ouve o nosso apelo. Terceiro, Deus não perde nunca, e quem com Ele estiver, não perderá jamais também. Eis o exemplo de José. E em quarto lugar, este é o nosso Deus. Não temamos, não recuemos, avancemos, porque Ele nos acompanha com braços fortes, com mãos poderosas, e nos levará a toda e qualquer vitória. A taça punitiva de Deus começou a ser derramada sobre Faraó, que veremos no nosso próximo encontro. Por enquanto, que Deus nos abençoe. Que Deus abra o nosso intelecto, que Deus abençoe o nosso coração, os nossos sentimentos e, acima de tudo, a nossa capacidade de entendê-lo e viver aquilo que Ele traçou para nós de eternidade a eternidade. Boa noite e que Deus a todos abençoe abundantemente. E nunca irá deixar seus filhos, Tu és o nosso defensor. Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar ser.